Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Olá, irmãos, graça e paz. A nossa reflexão hoje é do Salmo 3, versos de 1 a 9. Tem como título: Do Senhor é a salvação. Queridos, como rei, Davi era o homem mais poderoso de Israel. Mesmo assim, ele depositou toda a sua confiança e fé no Senhor, nosso Deus. Com bom relacionamento com Deus, ele tinha certeza que Deus conhece os ímpios e aqueles que andam no caminho da salvação. Davi escreveu este salmo, o Salmo 3, quando estava em conflito com o seu filho Absalão, que queria tomar o poder. Ele começa dizendo, versículo 1 e 2, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Neste momento da vida, Davi estava passando por uma aflição profunda. Além dos inimigos, que não eram poucos, o seu ambicioso filho Absalão queria o poder, ao ponto de guerrear contra o próprio pai. E com certeza, Davi ainda estava chateado com a cobrança daqueles que diziam que Deus não ia ajudá-lo a vencer os seus medos e que tinha virado as costas para ele. Muitas vezes nós nos achamos assim, como Davi, em constantes conflitos das mais diversas ordens. E ao invés de ter alguém que chegue ao nosso lado para nos ajudar, parece que joga mais lenha na fogueira, tenta nos afastar da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Mas Davi continua o salmo, no versículo 3 e 4, ele diz: Tu, porém, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Diante de tanta aflição, só restou a Davi mais uma vez buscar a Deus. Sempre em seus momentos difíceis, ele tinha esse hábito, buscar a Deus. Ele depositava toda a sua confiança em Deus. E mais do que nunca agora, nesse conflito com o filho, Davi precisava de Deus. Estava buscando sobreviver os ataques do filho rebelde. Em Davi, queridos, verificamos que Deus sempre supre as nossas necessidades. Davi não precisou matar Absalão. Ele foi morto ao enroscar os longos cabelos em um galho de árvore, quando fugia da perseguição dos soldados de Davi. Mesmo que houvesse questionamento sobre o abandono de Deus, Davi não se sentiu abandonado por ele. No versículo 5 a 9, Davi também faz algumas revelações interessantes. Ele diz: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Olha, diante de tantos problemas, de tantos incômodos, Davi consegue dormir tranquilamente. Isso por causa do poder de Deus que o ampara e o protege. É interessante, queridos, ressaltar que no versículo 6 percebemos essa confiança de Davi, que Davi sente em Deus, como ele entrega a sua vida e todos os seus problemas nas mãos de Deus. E é isso que nós devemos fazer, entregar os nossos problemas nas mãos de Deus. Veja, o versículo 7 e 8, Davi pede para que Deus levante-se ao seu favor, que Deus o defenda, que Deus o proteja, que Deus o livre e que não o deixe cair. É um pedido de livramento. E lá nós encontramos duas expressões interessantes. Feres o queixo. Isso significa dar um golpe no rosto, que significava um sinal de humilhação.
Já a expressão quebra os dentes significa que Davi comparava os ímpios a um bando de animais selvagens que precisavam ter os seus dentes quebrados. Lá no verso 8, Davi declara a soberania de Deus. A vitória pertence a Deus. Esta era a convicção de Davi e deve ser também a nossa convicção. A salvação pertence a Deus, que em Jesus, o autor consumador de nossa salvação, nos dá essa confiança, nos dá essa garantia que Deus está no controle de todas as coisas. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versos 2, ele diz: meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isto nos mostra a nossa confiança em Deus. Salvação está em nós por conta de Cristo Jesus. A salvação é uma bênção para nós por conta do sacrifício de Jesus. A salvação está em nós por conta da ressurreição de Jesus Cristo. A salvação está em nós por conta da bênção que a ressurreição é para aqueles que são filhos de Deus. Concluindo, eu quero dizer que o salmista, ainda no Salmo 24, versículo 5, vai dizer o seguinte: este obterá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Bênção e justiça de Deus está relacionado com a salvação em Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus.